Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado em 1942, O Mito de Sísifo é o ensaio em que Albert Camus condensa sua investigação filosófica sobre o absurdo, esse encontro entre o desejo humano por clareza, sentido e permanência, e o silêncio impassível do mundo. Em vez de oferecer consolo metafísico ou uma doutrina fechada, Camus propõe uma ética da lucidez. Ele pergunta de modo frontal se a vida vale a pena ser vivida quando reconhecemos a falta de fundamento último, e responde abrindo um caminho prático, estético e existencial, feito de atenção, coragem e resistência. O ensaio dialoga com pensadores e escritores como Kierkegaard, Nietzsche, Jaspers, Husserl, Chestov, Dostoiévski e Kafka, examinando como cada um enfrentou o vazio, o sofrimento e a esperança. A culminância está na figura de Sísifo, o herói condenado a empurrar eternamente uma rocha montanha acima, imagem que Camus reinterpreta como possibilidade de alegria lúcida e liberdade no coração da repetição sem finalidade transcendente. Com prosa clara, rigor analítico e imaginação literária, Camus atravessa temas urgentes para a modernidade e ainda mais atuais para o século XXI: esgotamento, alienação, experiência do estranho, tentação do cinismo, instrumentalização das crenças e da técnica. O mito de Sísifo não promete salvação, mas oferece instrumentos de leitura do real que permitem sustentar a vida sem recorrer a ilusões. É um livro para quem busca pensar com precisão, agir com responsabilidade e criar com intensidade, assumindo a tensão entre o que desejamos e o que o mundo efetivamente dá. Ao lado de suas obras literárias, este ensaio forma o coração do projeto de Camus e continua a inspirar leitores que preferem a honestidade do olhar, a paz fácil das respostas prontas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o absurdo e a consciência do sem-sentido. Camus define o absurdo não como uma propriedade do mundo ou do sujeito isoladamente, mas como um relacionamento, um atrito entre a inteligência que deseja ordem e o real que permanece opaco. Esse choque se manifesta em experiências ordinárias, o tédio que torna familiaridades estranhas, a repetição do cotidiano que desnuda a falta de finalidade, a súbita pergunta que irrompe em meio aos hábitos e dissolve automatismos. O absurdo é, assim, um despertar. Nele, tomamos distância das explicações totalizantes e percebemos os limites das narrativas que prometem fechamento lógico, conforto emocional ou garantia metafísica. Camus recusa tanto a fuga mística quanto a redução cínica. Para ele, a lucidez deve ser mantida sem destruição do desejo, porque é da tensão entre desejo de sentido e silêncio do mundo que nasce a dignidade humana. O método camusiano é descritivo e fenomenológico. Parte da experiência vivida, evita dogmas e aceita o risco de pensar sem rede. Isso implica reconhecer que a razão alcança muito, mas não tudo, e que a vontade de totalidade, quando transformada em sistema, tende a negar a própria experiência em nome da coerência. A honestidade intelectual exige coexistir com contradições, sem maquiar a realidade nem sacralizar o absurdo. Na esfera prática, a consciência do absurdo não leva à paralisia. Ao contrário, ela dissolve falsas obrigações e convenções vazias, recolocando a decisão no presente. O sujeito do absurdo aprende a diferenciar problema real de problema fabricado e recupera a medida do que é possível sem pretensões de eternidade. Essa vigilância protege contra manipulações ideológicas e promete uma liberdade aterrada, sem triunfalismo. A clareza para Camus é um exercício e uma disciplina. Aceitar o não saber sem capitular, sustentar perguntas incômodas sem autoengano e prosseguir apesar do desamparo. Nesse sentido, o absurdo se torna um ponto de partida ético e estético. Ele convoca a uma vida examinada, que não abdica da intensidade, e a um pensamento que assume sua própria finitude, como condição de honestidade. Ao iluminar o sem-sentido, Camus não destrói o valor. Ao contrário, desloca o valor para o ato presente, para os vínculos concretos e para as obras que nascem dessa lucidez ativa. Em segundo lugar, o problema do suicídio e a recusa das fugas. Camus começa pelo que considera a questão filosófica inicial. Se a vida vale a pena ser vivida. A interrogação não é clínica, mas existencial e lógica. Se o mundo não oferece um sentido último, seria coerente abandonar a vida. Camus reconhece a força dessa tentação, mas mostra como o suicídio, físico ou intelectual, é uma confissão de derrota diante do absurdo. Matar-se suprime a questão, não a resolve. Já o suicídio filosófico, que ele identifica em alguns saltos para a transcendência, substitui o problema por uma crença que não se sustenta no mesmo rigor com que o problema se formou. Ele analisa com respeito e crítica pensadores e correntes que respondem ao absurdo com uma aposta em valores absolutos fora do campo da experiência. Quando um pensador apela a uma verdade suprarracional para superar a cisão entre desejo e mundo, Camus enxerga um movimento de negação da própria tensão que define o absurdo. Tal movimento entrega alívio, mas ao custo da honestidade.
Em termos práticos, isso pode repercutir em moralismos, fanatismos ou esquivas que evitam a responsabilização por escolhas situadas. A recusa das fugas, no entanto, não é uma apologia do sofrimento. Camus não transforma o absurdo em ídolo. Ele delimita uma postura, permanecer com os pés no chão, sustentar o problema até o fim e não apelar a justificativas externas. Essa obstinação tem função terapêutica e política. Terapêutica porque impede que o desespero se transforme em autopunição ou coação. Política porque desarma narrativas de salvação, que pedem sacrifícios ilimitados em nome de um fim superior. O enfrentamento lúcido do absurdo redefine critérios de valor. Em vez de perguntar se a vida tem sentido em termos absolutos, o sujeito pergunta como viver bem sem esse sentido. O foco se desloca para a qualidade das experiências, a integridade dos vínculos, a construção de uma medida. A recusa do suicídio e das fugas não romantiza a dor, mas afirma a possibilidade de uma alegria não ilusória. É uma alegria que nasce do exercício da presença, da atenção às coisas e pessoas, e da coragem de agir sem garantias. Essa posição não encerra o debate, ela o transforma em prática cotidiana, de cuidado e escolha. Em terceiro lugar, a revolta como resposta ética e horizonte de solidariedade. Da lucidez do absurdo surge a revolta, que em Camus é menos um gesto estrondoso e mais um modo contínuo de afirmar limites e valores humanos, sem recorrer a absolutos transcendentes. Revoltar-se significa dizer não ao que degrada e, ao mesmo tempo, dizer sim a uma dignidade comum. É um movimento simultâneo de recusa e afirmação. Ao negar o que desumaniza, a revolta confirma um campo de solidariedade concreta, no qual cada pessoa reconhece no outro a mesma vulnerabilidade e a mesma sede de justiça. A revolta não é niilismo. Onde o niilista destrói medida e valor, a revolta os recompõe a partir do chão comum. Sem apelos ao eterno, ela estabelece fronteiras. Até aqui posso ir, além disso seria trair o humano. Essa ética dos limites tem consequências na política, na cultura e no trabalho. Na política, impede que ideologias justifiquem meios violentos com promessas escatológicas. Na cultura, convida à criação que não manipula a dor para encantar públicos, mas que aprofunda a experiência e amplia a compreensão. No trabalho, inspira práticas responsáveis que respeitam pessoas e contextos, evitando a racionalidade instrumental, que trata tudo como recurso descartável. Camus insiste que a revolta precisa de lucidez, para não se converter em tirania. Por isso, ela é inseparável da crítica, da escuta e da disposição de corrigir rumos. Revoltar-se é fazer-se responsável sem pretender inocência. Ao reconhecer a própria falibilidade, a revolta abre espaço para acordos, para a construção de instituições imperfeitas, porém necessárias, e para uma justiça que prefere o cuidado efetivo às purezas abstratas. No nível individual, a revolta reorganiza a vida diária. Ela orienta escolhas profissionais coerentes com valores, limites saudáveis em relações e uma economia do tempo que privilegia o que é vivo sobre o que é meramente rentável. No nível coletivo, fundamenta uma ética da colaboração e da resistência a ciclos de violência, desinformação e desumanização. A revolta de Camus é paciente e atenta, tanto quanto firme. Ela não aposta no grande evento redentor, aposta na persistência de atos responsáveis, em alianças prudentes e na recusa de sacrificar pessoas em nome de ideias. Assim, ela traduz o reconhecimento do absurdo em prática de cuidado com a casa comum que compartilhamos. Em quarto lugar, liberdade, paixão e criação no horizonte do absurdo. Ao renunciar a garantias transcendentes, o sujeito do absurdo reencontra uma liberdade específica, não a liberdade de tudo poder, mas a liberdade de criar medida para a sua vida. Camus a formula em 3 eixos que se alimentam mutuamente: liberdade, paixão e criação. Liberdade, aqui, significa agir sem apelos a autoridades últimas, respondendo com responsabilidade às situações. Paixão remete à intensidade com que se vive o presente, multiplicando experiências que fazem justiça ao mundo sensível. Criação designa a capacidade de transformar a lucidez em obra, gesto e forma, sem pretender resolver o enigma do real. Essa tríade reorganiza o tempo. Em vez de sacrificar o agora a futuros abstratos, o sujeito trabalha com horizontes finitos, investindo na qualidade das horas. A paixão pelo real não é hedonismo cego. Ela exige atenção e cuidado, pois a intensidade sem discernimento se converte em dispersão. A liberdade não é capricho, mas disciplina que garante espaço para escolhas coerentes. E a criação se torna um laboratório ético, no qual experimentamos modos de habitar o mundo que não violentam o que existe. Camus vê na arte um campo privilegiado dessa prática. A obra do absurdo não fecha o sentido, antes o abre, oferecendo ao leitor ou espectador uma forma clara que preserva a ambiguidade do vivido. Há uma honestidade formal que recusa truques e uma humildade que reconhece a parcialidade de cada gesto. Esse princípio vale para além das artes. Cientistas, educadores, empreendedores e gestores podem trabalhar com clareza de método e consciência de limites, promovendo inovação responsável e cooperação realista. Ao integrar liberdade, paixão e criação, o pensamento de Camus oferece antídotos ao cinismo e ao desânimo.
Ele propõe rituais de presença que protegem contra a anestesia do excesso de estímulos e modos de decisão que privilegiam o essencial. Em contextos de crise, essa combinação ajuda a sustentar coragem sem fanatismo, foco sem rigidez e alegria sem ilusão. O resultado é uma ética do ofício e da convivência, na qual cada um se torna artesão de sua própria vida, atento aos outros e ao mundo, e consciente de que não há atalho que substitua o trabalho da atenção e da responsabilidade. Por último, Sísifo como metáfora existencial e a atualidade do ensaio. A imagem de Sísifo, condenado a empurrar eternamente uma pedra montanha acima, sintetiza o drama humano diante do absurdo e, ao mesmo tempo, aponta uma possibilidade de felicidade lúcida. Camus desloca o olhar do castigo em si para os instantes decisivos em que a pedra rola e o herói caminha de volta ao sopé. Nesse retorno, sem música do destino e sem expectativa de triunfo, Sísifo toma consciência de sua condição, assume a tarefa e a transforma em obra própria. Não é a esperança de sucesso que dá sentido à ação, mas a fidelidade ao gesto presente, o penhasco, o peso, o corpo, o suor, o céu seco. Nesse inventário sensível, Sísifo afirma a vida que tem. Como metáfora, Sísifo ilumina experiências contemporâneas, rotinas extenuantes, projetos que recomeçam, metas que se movem, ciclos de cuidado invisível. Em vez de reduzir essas experiências à frustração ou cinismo, Camus convida a reencontrar medida e dignidade no próprio fazer. Há uma sabedoria do ritmo, a arte de dosar esforço e descanso, de aceitar o recomeço como parte da obra e não como sua negação. A atitude de Sísifo é uma pedagogia da constância. Ela ensina a distinguir o que depende de nós do que não depende, a investir na qualidade do gesto, a celebrar pequenas vitórias que não precisam ser absolutas para serem reais. A atualidade do ensaio reside também em seu estilo. Camus combina rigor conceitual com prosa imagética, tornando legíveis temas áridos sem diluí-los. Sua recusa de dogmas e sua ética dos limites falam com um mundo saturado de promessas fáceis, extremismos e fadiga informacional. O mito de Sísifo oferece linguagem para nomear experiências de estranhamento e ferramentas para evitar tanto a desistência quanto a autoenganação. Ele não recomenda a resignação, mas sim uma forma de coragem que não depende de garantias. Em tempos de trabalho precário, crises ecológicas e polarização, essa coragem traduz-se em microdecisões cotidianas, em práticas de cuidado e em escolhas institucionais que preservam a vida comum. Longe de ser um símbolo de derrota, Sísifo encarna a possibilidade de alegria, que nasce quando paramos de negociar com o impossível e passamos a habitar plenamente o possível. Nesse gesto, a pedra deixa de ser apenas peso e se torna também medida, treino, arte. A montanha deixa de ser inimiga e se torna cenário, e o caminho, longe de ser mero intervalo, vira o lugar onde se inventa uma vida. Em conclusão, o mito de Sísifo é uma leitura decisiva para quem deseja pensar com honestidade e viver com responsabilidade em meio à incerteza. Estudantes e profissionais de filosofia encontrarão um mapa rigoroso do problema do absurdo e de suas respostas possíveis. Artistas, escritores e criadores reconhecerão na tríade liberdade, paixão e criação um programa fértil para obras que respeitam a ambiguidade do real. Lideranças, educadores e gestores poderão transformar a ética dos limites em práticas de decisão que evitam fantasias salvacionistas e cuidam de pessoas e processos. Quem atravessa crises de sentido descobrirá uma linguagem clara para nomear o desamparo sem se render a ele e um conjunto de gestos para recuperar presença, coragem e medida. Este livro beneficia a vida porque substitui promessas vazias por instrumentos de lucidez. Ele ajuda a diferenciar o que depende de nós do que não depende, a sustentar perguntas sem angústia paralisante e a transformar o cotidiano em espaço de criação responsável. Em vez de vender atalhos, Camus ensina a caminhar, a escolher e a persistir. Essa ética do concreto protege contra o niilismo e contra a credulidade, dois extremos que sabotam a saúde psíquica e a convivência social. Ao recolocar o valor no presente e nos vínculos reais, o ensaio melhora a qualidade das decisões e aprofunda o sentido vivido, mesmo sem garantias metafísicas. Por que comprar este livro e não outro sobre temas semelhantes? Porque Camus reúne rara combinação de clareza, densidade e beleza formal. Ele pensa sem escapar da experiência e escreve sem sacrificar a precisão. Sua crítica a fugas transcendentes e a sistemas fechados não é destrutiva, é uma abertura para práticas de liberdade que cabem no mundo que temos. Além disso, o mito de Sísifo dialoga com a obra literária do próprio autor, permitindo uma compreensão integrada de seu projeto. O resultado é um companheiro intelectual e existencial que resiste ao tempo. Ao terminar a leitura, você não terá uma receita, mas terá critérios, linguagem e coragem para sustentar a sua vida com lucidez. É exatamente o que um bom livro de filosofia deve entregar. Se você quiser apoiar Albert Camus, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!